Temos estado estudando sobre armas espirituais e hoje vamos dar continuidade às armas espirituais, mas antes vamos buscar a presença do nosso Deus. E depois eu gostaria, com certeza todo mundo aqui conhece um cântico do pastor Sóstenes Mendes, em adoração eu me rendo a ti. Vamos orar? Pai querido, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E nós fazemos subir desde a terra o incenso desta adoração. Não há outro Deus além de Ti, não há outra rocha, não há outro Senhor. Tributamos a Ti a honra, tributamos a Ti a glória, tributamos a Ti a força. Exaltar-te-emos, ó Deus Rei e nosso Rei. Bendiremos o Teu nome para todo sempre. Todos os dias Te bendiremos e glorificaremos o Teu nome, porque só Tu és digno de ser adorado, só Tu és digno de ser exaltado. E todo o nosso coração se abre na Tua presença para tributar aquilo que somente a Ti é devido, no precioso nome de Jesus. Amém? Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas,
dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Tu és digno, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus é bom. Nós temos o livro Adoração em Santidade. Muito importante este livro, Adoração em Santidade. Ele aborda a estratégia que Deus nos dá de como vencer numa nação o principado da idolatria e o principado da feitiçaria. Especificamente na idolatria, a adoração que foi roubada, e contra a feitiçaria que entrou nas casas, a necessidade da santidade. E não vamos abordar aqui, vamos tocar hoje na adoração como uma das armas de guerra. E neste livro eu falo extensivamente sobre o assunto, mostrando o que Deus nos revelou, que a adoração em santidade é a arma de batalha espiritual em nível estratégico mais elevada. E nós estamos aqui orando pela nação. A nação é composta por pessoas, por famílias. As pessoas estão dentro de famílias. E quando nós invocamos a Deus a favor de uma nação, o que é que nós queremos na realidade? A redenção de cada pessoa. Que cada pessoa encontre seu lugar. E qual é o lugar que Deus projetou para você, para mim, para cada pessoa no universo? Que voltemos ao ponto original, amantes de Deus, adoradores de Deus, refletindo a imagem do Senhor Jesus. Tudo quanto fazemos visa exatamente isto. E quando nós oramos por governantes justos, por líderes justos a nível governamental, a nível de país, é porque nós queremos que eles se harmonizem com Deus, porque feliz a nação cujo Deus é Yahvé. Mas, queridos, uma coisa temos que entender: não importa o governo que está à frente de um país, a igreja é viva, prevalece e prossegue. A igreja de Cristo triunfou no meio do Império Romano, no meio da impiedade. A igreja triunfou na China quando tudo a gente pensou não tem mais igreja, né? Na Revolução Cultural, quando foi se descobrir a igreja subterrânea, havia se multiplicado milhares e milhares de vezes. E muitas vezes é no fogo, é no juízo que a igreja se levanta cada vez mais forte. E é muito interessante ver como nenhuma perseguição detém a marcha da igreja. Nenhuma perseguição consegue impedir o triunfo da palavra de Deus. Temos aqui a Bíblia. Quantos tentaram destruí-la, queimá-la? Não consegue. Por quê? Porque os céus e a terra passarão, a palavra não há de passar. E as portas do inferno não triunfarão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? E as nossas armas, como falamos ao longo do curso, elas são espirituais. E vamos voltar aos textos aqui para encerrar esta área de armas. Vamos ler juntos? Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Vimos aqui várias armas, vamos só repetir. Primeiro, nós vimos o nome de Jesus, ainda na aula passada, mostrando que o nome de Jesus representa a maior autoridade do universo, e diante dele tudo tem que se dobrar. Todo joelho se dobrará. Pode ainda não se dobrar hoje, mas nós nunca podemos perder a perspectiva do capítulo final. Segundo, vimos a palavra de Deus,
esta arma poderosíssima chamada espada do Espírito, que tanto nos protege quanto é uma arma de confronto no reino espiritual. Nós lutamos sempre a partir da posição do que a palavra fala. Vimos a arma da fé, a fé em Jesus. Vimos a arma como proteção, vimos como este escudo da fé para nos proteger, mas vimos a fé também como um instrumento na batalha. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vimos na semana passada o sangue de Jesus, como o sangue de Jesus, a confissão do que o sangue representa para nós. Vimos aqui 21 confissões do sangue. Mencionamos que o Espírito Santo também é uma grande arma. Nós falamos, ao falarmos de intercessão, o papel da palavra e do Espírito na intercessão. Sobre o Espírito Santo, nós vamos ler apenas alguns textos para mostrar que o segredo do sucesso está no poder do Espírito Santo. Nós somos habilitados pelo poder do Espírito Santo nesta batalha espiritual. E há três coisas que queremos dizer aqui: a unção e o poder, sinais e prodígios e o fortalecimento. E vamos ler esses 3 textos. O primeiro, juntos, a unção e o poder que vieram sobre Jesus e que nos estão disponíveis. Vamos, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Então, o Espírito Santo também nos unge com poder para nós entrarmos nesta batalha. O segundo texto, Paulo fala de sinais e prodígios. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Então, foi exatamente baseado nesse poder. Você tem o resto do versículo aí, mas o que nos interessa é destacar que na batalha espiritual, o Espírito Santo nos energiza, o Espírito Santo nos concede o poder para lutar. Ele realiza maravilhas, Ele realiza milagres. É Ele que nos assiste em tudo, absolutamente tudo. Por isso nós devemos depender dEle em todas as coisas. E fortalecidos. Eu amo esta oração de Paulo e a faço constantemente por todos. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Na realidade, falar de perseverança, que no meio da prova e da luta, que o nosso mundo interior seja energizado e não venhamos a desanimar, não venhamos a retroceder, mas prossigamos. Mas ainda alguns textos que eu gostaria de ler, e este aqui de Efésios 3,16, na versão amplificada. Por favor, leia comigo. Que Ele vos conceda do rico tesouro da sua glória, que sejais fortalecidos e reforçados com grandioso poder no homem interior pelo Espírito Santo. Ele mesmo habitando em vosso mais profundo ser e personalidade. Romanos 15, versos 18 a 19, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo por meu intermédio tem feito, para obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras. Leia o que está grifado. Pelo poder de sinais e prodígios e por meio do poder do Espírito Santo. Então, Paulo está rompendo no Império Romano, com todos os seus deuses, uma guerra espiritual sem tréguas. Está um povo pagão, distanciado de Deus, mas pelo poder do Espírito Santo, sinais e prodígios, ele está vencendo as trevas na vida das pessoas, rompendo cadeias. Como Paulo mesmo diz, que é o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. Então quando nós entramos nesta esfera, nós estamos realmente numa linha de conflito, de batalha espiritual. E 1 Coríntios 2,4, ele diz: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Vocês veem que eu estou destacando aqui textos que falam desse poder do Espírito. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em
poder. Então o que é que temos que fazer, queridos? Disparar as armas. Disparar as armas. Todas as armas são disparadas como? Pela nossa boca. Confessando a palavra em fé. Trazendo a palavra em fé, tanto de Deus, como no reino das trevas. É a palavra a nossa arma. Deus em Cristo já providenciou toda a munição e provisão necessária para conquistar todas as áreas da nossa vida no poder do Espírito Santo. Mas eu insisto, não podemos sair da linha. É a palavra de Deus nos nossos lábios. É a palavra de Deus no nosso coração. Não é ser influenciados pela mídia, ser influenciados por líderes que usam, que adjetivam as pessoas, que entram na briga, que entram na guerra, que entram aí. Meu Deus do céu. Inclusive, às vezes eu falei, mesmo toda essa campanha eleitoral, se você quer conquistar uma pessoa para o seu lado, você vai conquistar afrontando-a? Não, você vai conquistá-la pelo convencimento. E a mesma coisa quando eu vou pregar o evangelho, a pessoa está empedernida, está na idolatria, está na feitiçaria. Eu não vou chegando simplesmente confrontando o que ela crê, porque aí é que ela se firma. Eu vou buscar com amor, trazer a palavra para atrair, para convencê-la. Então as armas nossas têm que ser espirituais. Aí você vai entender por que é que a gente entra em algumas guerras e em vez de sair vitorioso, sai ferido, né? Porque não usa as armas espirituais, quer usar as armas do inimigo. Não há como vencer desse jeito, gente. Não há. Então leia por favor a declaração: só com o poder do Espírito Santo estaremos numa posição de força maior que todos os poderes das trevas. E respaldando a nossa declaração, para encerrar esta parte sobre o Espírito Santo, que só tocamos, leia: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Yahvé arvorará contra ele a sua bandeira. Então nós temos o Espírito Santo tanto para nos energizar, para nos dar poder, para realizar os milagres, como ele vai à nossa frente, detendo os poderes das trevas, vindo o inimigo com uma corrente de água. Parece que a corrente vai me engolir, parece que eu vou ser tragado no meio da luta. Não, o Espírito de Yahvé arvorará contra ele a sua bandeira. Em outras palavras, ele deterá estas forças, eu não serei tragado, eu serei vencido. E posto isso, vamos entrar no tema do dia, usando a adoração como arma de guerra espiritual. Oh, aleluia! É maravilhoso adorar, não? Oh, que maravilha, adorar, simplesmente adorar. Eu nasci para te adorar. E como nesses dias todos temos adorado, e tem sido uma experiência tão gloriosa podermos chegar diante de Deus, até porque a adoração nos traz calma, tudo, né? Maravilha, é aqui que encontramos o nosso refrigério. E gostaria de começar lendo na versão A Paixão, 2 versículos, que mostram que a adoração e o louvor são armas de guerra. Vamos ler estes 2 versículos, nós voltaremos ao texto, porque nós o analisaremos todo o capítulo, para mostrar que a adoração verdadeiramente é uma arma poderosíssima de batalha espiritual. Leiamos: os altos e santos louvores de Deus enchem suas bocas, pois seus louvores gritados são suas armas de guerra. Essas armas guerreiras trarão vingança sobre as nações e todas as potências resistentes, para prender os reis com cadeias e os governantes com grilhões de ferro. Guerreiros cheios de louvores imporão o julgamento decretado contra seus inimigos. Essa é a honra que ele dá a todos os seus amantes piedosos. Aleluia, louvai ao Senhor. Quantos amantes de Deus temos hoje aqui? Um amante é um adorador, né? Um amante é um adorador. Eu sei que alguns não gostam muito, né? Ficam assim chocados com expressões. Eu me lembro que quando começamos este ano com Cantares de Salomão, né? Porque beijar a Deus, ai, não consigo dizer beijar a Deus, né? Amantes de Deus,
e essa versão do TPT, né? Usa muito beijar a Deus, Deus me beija, eu beijo a Deus, não? E pegou Cantar de Salomão, escreveu 365 reflexões em Cantar de Salomão, que é que nós estamos traduzindo e colocando aí. Mas eu disse, gente, olha o Novo Testamento, quando Jesus lá vai falar em João 4, que Deus procura os adoradores, o termo ali em grego é o quê? Proskeneu, beijar para. Mas acho que a gente se tornou tão religioso, né, que não entende que adoração é uma intimidade, né? É beijar mesmo, beijar os pés, as mãos, o rosto, é uma intimidade, porque no Velho Testamento adorar era de longe, né, prostrar-se, inclinar-se, mas aqui não, é proskeneu mesmo, ninguém beija de longe, nem beija de perto, né, um contato pessoal, e adoração é isso, é aquela união do meu espírito com o Espírito de Deus. Ai, até ontem no fim do dia, na minha adoração, prostrado ali no meu tapete, antes de ministrar a ceia, e as lágrimas rolam, eu disse assim, oh Deus, eu só sei chorar na tua presença. E eu sempre digo que as lágrimas da adoração são a expressão da frustração da carne que não encontra termos apropriados para adorar a Deus. Aí chora, né? É o meu caso. Eu digo que eu não choro por problema, que o diabo não merece uma lágrima minha, né? Mas na adoração, eu me derreto. Às vezes eu tenho palavras, as lágrimas rolam soltas, e dentro de mim, no meu espírito, algo que toca. Aí quando eu pego aquele pão, aquele cálice, Jesus, eu me alimento de Ti no Espírito. Quer dizer, um contato que você tem com Deus. Realmente, então não fique chocado com os termos amantes de Deus. Sim, o adorador é um amante de Deus, porque a definição mais próxima de adoração que temos na Bíblia, qual é? Amarás a Yahvé teu Deus, primeiro, de todo o teu coração. E o que é o coração? Meu espírito recriado, com todo o meu espírito, este espírito redimido, recriado, no qual o Espírito Santo habita, a vida de Jesus flui. Senhor, eu vou te amar, na realidade é isso, eu vou te amar, eu vou te adorar, com este espírito recriado, participante da tua natureza. Mas diz também que eu vou amar com o quê? Com a minha mente, com a minha alma, o que é isso? Com os poderes do meu intelecto, vou te amar com a agudez do meu raciocínio, com todo o conhecimento que eu tenho da tua pessoa, com toda a revelação da tua palavra, com todo o entendimento dos teus atributos, um culto consciente, racional. Eu sei quem tu és, que não há Deus além de ti, vou te amar sim, com a força do meu intelecto, mas também das minhas emoções. Emoções, sim, vou te amar com o meu afeto mais profundo, com as minhas emoções mais intensas, eu vou me derreter de amor, o meu sentimento, minha emoção, mas também a vontade, com a determinação da minha vontade, eu decido, vou te amar. Eu tomei uma decisão, eu te amarei para sempre, com tudo que sou, o que vier a ser, com tudo que eu tenho, o que eu vier a ter. E também diz que com as forças, então com o corpo também, vou te amar com o meu corpo, vou me curvar, vou me prostrar, vou dançar, vou pular, vou saltar, vou erguer as minhas mãos. Então, queridos, a adoração tem uma manifestação multiforme. E o que é que o texto está dizendo? Você quando lê aqui, isso é louvor, é adoração, o que é? Guerra. Como? Guerra sim. E quando eu estou fazendo isso, eu estou guerreando. Guerreando? O que diz aí? Seus louvores gritados são armas de guerra. Seus louvores gritados são... Por quê? Porque o diabo não tolera. Quando Satanás me vê adorando, ele tem que sair do caminho, porque essa é a maior manifestação de derrota. Ele queria me controlar. Vamos já ver que ele
Ele quis roubar a adoração de Deus. Então, quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores, nós encontramos a nossa identidade. Essa é uma derrota para o inimigo, é a nossa vitória nesse campo de batalha espirituais. Então chama as armas guerreiras. Sim, são as armas guerreiras. E elas, a palavra está dizendo que ela vai prender os reis, o que ela vai neutralizar estas forças inimigas. Então os guerreiros têm que estar cheios de oração. A gente voltará lá. Mas vamos ver a disputa. Vamos começar com a disputa pela adoração. Lúcifer era o líder da adoração no céu. Que coisa, né? Que posição tão elevada. Lemos Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras querubim da guarda, ungido. E quando você vê o termo querubim, você já sabe que se trata do mais elevado nível de adoração na sala do trono. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Os querubins são referidos na Bíblia sempre como uma classe de seres angelicais que se devotam à adoração junto ao trono. Querubins, toda visão que quando lemos a palavra de Deus já nos liga à adoração diante do trono santo, santo. Querubins, que cobrem o rosto diante da santidade em reverência profunda ao nosso Deus. Há repetidas referências de Deus acima dos querubins. Vamos ler apenas uma no Salmo 99. Reina, leia comigo por favor, vamos proclamar essa palavra de exaltação ao nosso Deus, porque temos que encharcar a atmosfera da nossa nação com a adoração, viu? É assim que a gente vai guerrear, é assim que vamos vencer, viu? Não é falando que não deve, é adorando, é proclamando a santidade de Deus, não é falando mal das pessoas, adjetivando, cheio de raiva, zangado, cheio de ira. Ei, para com isso, vamos encher o coração de louvor, de adoração, porque aquilo que eu vejo e o que eu ouço é que move o que eu sinto, certo? E o que eu sinto é o que move o que eu faço. Então, quando nós andamos em comunhão com Deus, nós vamos agir de uma forma madura, de crentes que realmente procuram refletir o caráter do nosso Redentor. Juntos, reina Yahvé, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Yahvé é grande no Brasil, vamos colocar aqui, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Exaltai a Yahvé nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Aleluia. Então, lá está o exaltado, entronizado, engrandecido do trono, e abaixo estão os querubins em adoração. O que queremos dizer? Satanás era o líder, Lúcifer era o líder da adoração no céu. Mas o que ocorreu? Ele se envolveu com a adoração ao Altíssimo, mas terminou o quê? Desejando que a adoração fosse dada a ele. Temos que ter muito cuidado, hein, gente? Quantas vezes no próprio ministério começamos a idolatrar o nosso ministério, começamos a nos exaltar, achando que nós somos os tais, que as coisas acontecem por nossa causa. Não é? E às vezes, se Deus nos dá uma vitória para a qual não estamos preparados, é só que Ele não vai fazer isso, né? Qual seria a nossa atitude? Querer trazer a glória para nós. Ah, porque isso ocorreu, porque eu fiz assim, foi a minha estratégia. Deus não dá sua glória a ninguém, não. Então, Satanás, Lúcifer, quis ser adorado. O que é que diz o texto que vamos ler agora, desta vez, em Isaías 14? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das minhas altas nuvens, e, leia, serei semelhante ao Altíssimo.
Ele quis ser adorado. E qual foi a sua estratégia? Primeiro, ele buscou a adoração dos anjos. Ele causou uma rebelião nos céus. E sabemos pela palavra que muitos seguiram a ele. Mas depois, qual foi a sua estratégia a seguir? Foi o homem. Quando ele diz que quer ser semelhante ao Altíssimo, e Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Lúcifer tem inveja deste homem. Ele se tornou Satanás, um adversário de Deus. Lúcifer, anjo de luz, agora ele é um adversário, Satanás. Não que ele seja aquele tipo que o povo retrata, né? Um bicho feio de chifre, de cauda. Não, não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Mas ele olha para o homem, um adorador. O homem já nasce como adorador de Deus. A impressão que eu tenho quando penso na criação, no fim do 6º dia, ao virar para o 7º, quando o homem vem à luz, a primeira visão que ele tem é de Deus, e evidentemente a primeira atitude, uau, ele está absorto, envolvido pela beleza, pela glória do Criador. É uma atitude de adoração, e logo a seguir Deus santifica o primeiro dia dele sobre a terra, chamando de descanso, que não passa de quê? Um tempo de comunhão com Deus. Então o homem nasce adorador. Satanás tem inveja e busca o quê? Como ele foi bem sucedido com os anjos, ele agora quer a adoração do próprio homem. E ele entra no jardim. E infelizmente, o homem cedeu à tentação. Pai querido, reconhecemos a batalha pela adoração. Desde o Éden, reconhecemos esta batalha nos nossos dias, nas nossas nações. Satanás busca de todas as maneiras receber a adoração do homem. No entanto, Tu és o vitorioso. Jesus venceu a Satanás para dar-nos a vitória também, para que não venhamos a cumprir os seus objetivos. Infelizmente, Adão cedeu, mas glórias sejam dadas ao teu nome, porque Jesus Cristo, bendito Redentor, venceu toda sorte de tentação e hoje nos arma com armas espirituais para vencer, graças por todos os recursos que temos. Teu amor nos constrange, teu amor nos enche o coração. Proclamamos que só Tu és digno de ser adorado, não há outro Deus além de Ti. És o Deus que reinas, Tu és o Criador, o sustentador de todas as coisas. Em Ti tudo existe e subsiste. Por Ti, em Ti, para Ti todas as coisas foram criadas. E nós queremos viver na nossa verdadeira identidade de adoradores. Tu nos formaste para Teu louvor e glória, para que sejamos adoradores. E nós dizemos como Jesus: a Yahvé Teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Livra-nos de toda e qualquer idolatria, livra-nos de prestar culto a qualquer outra coisa, porque às vezes o clamor por adoração desviada é tão sutil, mas que os nossos corações possam discernir todas as coisas para nos mantermos fiéis como verdadeiros adoradores, santos, puros, devotados exclusivamente a Ti. Porque foi para isto que Jesus nos comprou com o preço da Sua própria vida e nos redimiu pelo poder da Sua morte, sepultura, ressurreição, ascensão e assentamento à Tua destra. Recebe a nossa adoração no nome bendito do Redentor. Amém.